Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática Básica. Hoje nós daremos continuidade ao assunto de navegadores de internet, com foco no Mozilla Firefox. Em primeiro lugar, vale a pena a gente relembrar a linha do tempo dos primeiros navegadores. Tudo começou em 1990 com o World Wide Web, depois também chamado de Nexus, que foi o primeiro navegador da história, criado pelo Tim Berners-Lee e usado estritamente em ambientes acadêmicos. Só para vocês terem uma ideia que essa foi a primeira página web, o primeiro site que foi criado, lá pelo Tim Berners-Lee. Depois, em 1993, nós tivemos o Mosaic, e o Mosaic inspirou diretamente o Netscape, que surgiu em 1994 e foi o primeiro navegador comercial popular, chegando a dominar mais de 80% do mercado. Então, em 1995, surgiu o Internet Explorer, lançado pela Microsoft, integrado ao Windows. Se tornou o navegador padrão do Windows e, por conta disso, ele acabou ultrapassando o Netscape e dominando o mercado lá pelo final da década de 1990. Em 1996, foi criado também o Opera, na Noruega. Ele não é um dos mais populares, mas ele merece também uma menção na nossa aula de navegadores. Conhecido por ser leve e inovador, com foco em velocidade e personalização. Então aqui a gente tem a interface do Mosaic. Ele foi criado pela NCSA, que é um centro de pesquisa dos Estados Unidos. E aqui a gente tem a interface do Netscape. Os dois um pouco semelhantes, mas bem diferentes da cara dos navegadores que a gente conhece hoje em dia, né? Vale lembrar também que o suporte ao Internet Explorer encerrou em junho de 2022, tendo o Microsoft Edge como seu sucessor. Então, agora sim, vamos conhecer a história do Mozilla Firefox. Em 1998, depois de perder espaço para o Internet Explorer, o Netscape liberou o código-fonte da suíte do seu navegador. E quando a gente fala em suíte, a gente está falando em um pacote de programas, que geralmente vem junto um navegador, um e-mail, etc. O objetivo foi criar uma comunidade aberta para acelerar a inovação e tentar recuperar relevância frente ao domínio do Internet Explorer, dando início ao projeto Mozilla. A ideia era aproveitar a colaboração de programadores do mundo todo para desenvolver novas funcionalidades e manter o navegador competitivo. Em 2002, então, nós tivemos o lançamento do Mozilla 1.0, a primeira grande versão da suíte do Mozilla. Mas, por ser bastante pesado, ele teve baixa adoção. E nesse mesmo ano, membros da comunidade lançaram o Phoenix, que foi a primeira versão do Firefox, um navegador mais leve e mais rápido. Em 2003, tivemos a criação da organização independente sem fins lucrativos Mozilla Foundation, com o objetivo de garantir a sobrevivência e continuidade do projeto Mozilla. E, finalmente, em 2004, houve o lançamento do Mozilla Firefox 1.0, nome original depois de passar por Phoenix e Firebird. O lançamento foi um grande sucesso, consolidando-o como alternativa real ao Internet Explorer. Agora, só algumas curiosidades a respeito do nome do navegador. O nome não pôde ser Mozilla Firebird, porque Firebird já era o nome de um banco de dados também de código aberto que existia na época, então eles não puderam usar esse nome. E aí eles decidiram por Firefox, em homenagem a esse bichinho aqui, que é um panda vermelho, também chamado de Firefox, que é o bichinho que está aqui no ícone do navegador. E esse bichinho tem esse nome por conta da sua semelhança com a raposa, que em inglês é fox. Agora vamos dar uma olhada nas principais funcionalidades do navegador. E a primeira delas que a gente pode destacar é a personalização e extensões. O Firefox permite que você deixe o navegador do jeito que você quiser. É possível alterar as cores e a aparência e também instalar extensões, que são como aplicativos extras para dar algumas funcionalidades a mais para o navegador. Com elas, você pode, por exemplo, bloquear propaganda, salvar senhas automaticamente ou traduzir páginas com um clique. Então, essa aqui é a interface padrão do nosso navegador. E se a gente vier aqui nesse ícone de lápis, a gente vai encontrar personalizar e a gente pode mudar, por exemplo,
a cor de fundo ou colocar alguma imagem diferente. E nesse ícone aqui, que é o mesmo ícone de extensões do Google Chrome, a gente vai poder pesquisar e encontrar várias extensões interessantes. Aqui a gente tem uma, por exemplo, para alterar o tema entre claro e escuro conforme a hora do dia. Aqui a gente tem uma para monitorar o tempo que você gasta na web, analisar seus hábitos e bloquear sites que te distraem e muito mais. Salvar imagens facilmente e muitas outras. A gente tem, por exemplo, a uBlock Origin, que é tipo o Adblock que a gente usa no Chrome, para bloquear anúncios nos sites que a gente acessa. Essa Bitwarden, que é um gerenciador de senhas gratuito, para armazenar as senhas nos sites e a gente não precisar digitar e completar automaticamente quando a gente fizer login. E o Dark Reader, que deixa todos os sites com tema escuro. E muitas outras extensões. A gente tem também a navegação por abas e agrupamento de guias. As abas permitem acessar vários sites ao mesmo tempo em uma única janela. O Firefox foi um dos pioneiros nesse recurso. Hoje também é possível organizar abas em grupos, facilitando separar abas do trabalho, estudo e lazer, sem se perder no meio de dezenas de abas abertas. Então aqui, se eu clicar com o botão direito em cima da aba, eu posso adicionar a aba a um novo grupo. E aí eu posso escrever trabalho. Eu abri uma nova aba, eu posso adicionar essa aba ao meu grupo trabalho. E se eu adicionar uma nova aba e clicar aqui em trabalho, essas duas abas fecham e vocês percebem que eu posso ter vários grupos. E aqui eu posso criar um grupo de estudo e adicionar essa aba ao grupo de estudo. E ter várias abas e fica muito mais organizado. Esse é um recurso que também existe no Google Chrome. Temos também a sincronização com a conta Firefox. Criando uma conta gratuita, o usuário pode sincronizar senhas, favoritos, histórico e abas abertas entre diferentes dispositivos, computador, celular, tablet. Isso garante uma experiência contínua independente do aparelho que estiver usando. Então, nessa barrinha aqui do lado esquerdo, eu tenho esse ícone de abas de outros dispositivos. Então, se eu estivesse usando o Firefox no meu celular, por exemplo, eu poderia conectar a conta aqui, ele iria sincronizar o meu histórico de pesquisa. Assim como vocês já devem ter percebido o que acontece quando a gente usa o navegador no nosso celular e no nosso computador. Geralmente o que a gente pesquisa em um aparece no outro e vice-versa. O Firefox também conta com atualizações regulares de segurança, garantindo que os usuários estejam sempre protegidos contra as ameaças mais recentes. Essas atualizações são automáticas, mantendo o navegador sempre atualizado com as mais recentes correções e melhorias. E se vocês estão lembrados do que a gente comentou na aula de Ubuntu sobre softwares de código aberto, o Firefox, sendo um navegador de código aberto, costuma ser bastante seguro também, uma vez que, como existem muitas pessoas olhando o código diariamente, essas ameaças são facilmente identificadas e corrigidas mais rapidamente. Uma característica muito interessante desse navegador é que, por ele ser gerenciado por uma organização sem fins lucrativos, a Mozilla Foundation, ele tem um grande foco na privacidade. E vamos entender por quê. Enquanto você navega na internet, muitos sites tentam te rastrear para saber seus hábitos e te mostrar anúncios direcionados. O Firefox coloca a privacidade em primeiro lugar, com ferramentas integradas para proteger os dados dos usuários. Ele bloqueia rastreadores e cookies de terceiros, que são arquivos criados por sites diferentes daquele que você está visitando e usados para acompanhar sua navegação em vários sites, geralmente para publicidade. Além disso, oferece proteção contra fingerprinting, uma técnica que coleta informações do seu dispositivo, como sistema, navegador, idioma e resolução de tela, para criar uma impressão digital única e identificar você mesmo sem usar cookies. Esse é um termo que a gente vê com bastante frequência, né? Sempre que a gente entra em algum site, tanto no computador quanto no celular, geralmente aparece uma janelinha pedindo para a gente aceitar cookies. E aí a gente tem dois tipos de cookies, que são os normais e essenciais para a página funcionar,
que geralmente são arquivos simples que salvam informações sobre você para facilitar a sua navegação. Então, quando a gente entra, por exemplo, no site da Amazon ou do Mercado Livre, eles pedem o login uma vez, a gente aceita os cookies, as próximas vezes que a gente acessar o site, já vai estar salvo o nosso login, os itens que a gente adicionou no carrinho, etc. Agora, geralmente, quando a gente clica em aceitar cookies, esses cookies de terceiros vêm junto. Vocês já devem ter passado pela experiência de pesquisar no seu navegador um tênis, por exemplo, ou alguma outra coisa que você queria comprar, e depois o anúncio daquele produto que você pesquisou começa a aparecer em todos os lugares que você acessa, justamente por conta desses cookies de terceiros. Então, o Mozilla bloqueia automaticamente esses arquivos. Aqui na engrenagem, eu acesso as configurações. Nessa página de segurança, a gente pode conferir aquelas características que eu mencionei anteriormente, que o Firefox bloqueia rastreadores de mídias sociais, cookies entre sites em todas as janelas, conteúdo com rastreamento em janelas privativas, criptomineradores e fingerprinters, rastreadores de identidade digital. E a gente tem a opção normal, rigoroso e personalizado. Então, ele é um navegador realmente bastante seguro e bastante personalizável também. Temos também o modo de navegação privada avançada, que tem como principal característica impedir que os rastros da sua navegação fiquem armazenados no computador. Diferente da navegação normal, em que o histórico, os cookies e o cachê são mantidos, no modo privado, esses dados não são salvos. Ao fechar a janela, todo o histórico de páginas visitadas, pesquisas realizadas, formulários preenchidos e arquivos temporários é apagado. Além disso, os cookies criados durante a sessão são descartados automaticamente, evitando que os sites mantenham informações sobre a sua atividade local. Então, das proteções contra rastreadores, cookies de terceiros e fingerprinting, a gente também tem o benefício de não deixar registros no dispositivo. Mas atenção! O modo de navegação privada avançada só evita que outros usuários, se usarem o mesmo computador, vejam o que você acessou. Vejam ali o seu histórico. Mas ela não esconde a sua atividade do seu provedor de internet, do seu empregador, se você estiver usando a rede do trabalho, por exemplo, e nem dos próprios sites que você visitou. Então, nesses que eu mencionei, a atividade fica registrada independente de você estar ou não no modo de navegação privada. E essa aqui é a janela de navegação privativa do Firefox. Por fim, vamos dar uma olhada nos principais atalhos do navegador. Muitos deles são bem semelhantes aos atalhos que a gente usa em outros navegadores, como o Chrome e o Edge. Então, a gente tem F5 ou Ctrl R para recarregar a página, Alt seta para a esquerda para voltar à página, Alt seta para a direita para avançar, o ESC para parar de carregar a página, Ctrl L para selecionar a barra de endereços, T para abrir uma nova aba, Ctrl W para fechar a aba atual, Ctrl Shift T para reabrir a última aba fechada, que é bem útil quando a gente acaba fechando alguma aba sem querer, Ctrl Tab para navegar entre as abas e Ctrl de 1 a 8 para ir direto para uma aba específica. Ctrl mais para aumentar o zoom, Ctrl menos para diminuir o zoom, Ctrl F para buscar uma palavra na página e Ctrl P para abrir aquela janela de impressão. Ctrl N para abrir uma nova janela, Ctrl Shift P para abrir uma janela privada, Ctrl H para ver o histórico, Ctrl D para salvar uma página nos favoritos, Ctrl Shift Del para limpar o histórico e os dados. Por hoje foi isso. Não se esqueçam de responder o formulário para registrar a presença de vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no grupo. Obrigada e até mais!